é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Bruno, bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, eu ia compartilhar da mesma dica aí do nosso ouvinte, né? Eu falo mamar na vaca com um acento agudo no A aí, não sei. É uma grafia carnavalesca que a gente pode chegar à conclusão qual que é o correto. Tem essa licença aí, a licença. Mas enfim, é um ótimo bloco, talvez um dos mais tradicionais aí do pré-carnaval, ao lado de alguns outros aí, mas é muito bom. Bairro Santo Antônio, nas ruas ali, Carangola, aquele sobe e desce ali, tem que ter perna e fôlego para aguentar ali, mas é muito bom, viu? É um bloco ótimo. Agora, impressionante ouvindo o Lucas e a Larissa também falando do trânsito, né? Eu acho que essa semana, se eu tiver enganado, né, de segunda a sexta, a gente falou de trânsito agarrado em Belo Horizonte. Piorzinho do ano, com certeza. Essa semana até agora, né, também se explica, volta às aulas, acho que o pessoal desacostumou também a dirigir, aquela coisa toda. E sexta é pior mesmo, né? Já é de tradição, né? É engraçado, eu tenho reparado que quinta tem ficado pior que sexta, não sei porquê, viu? Mas assim, essa semana, todos os dias, a gente reclamou aqui, os ouvintes, nós aqui que estamos aqui no microfone, mas os ouvintes, né, que fazem esse jornal com a gente, a Larissa que traz as informações aí do helicóptero e tudo mais, todos os dias a gente trouxe informações de trânsito. Não é ruim não, é muito ruim em alguma região de Belo Horizonte ou em todas as regiões, como foi no começo da semana, com acidente, aquela coisa toda. Agora, Bruno, Lucas, ouvinte, falar um pouco de economia. Ontem a gente recebeu aqui na Band o diretor de operações e infraestrutura da BH Airport, o Erlich Bastos, e ele contando pra gente aí de uma notícia boa, né? A gente fala tanta notícia ruim aí, mas uma notícia boa, que é a retomada aí da questão do movimento, da movimentação, dos números do aeroporto de Confins, né? Esse bate-papo que a gente teve com ele aqui, eu, Lucas e Orion, conversamos com ele, inclusive vai ao ar amanhã, às 18h50, na TV Band Minas, numa entrevista coletiva, e no domingo, às 18 horas, aqui na Band News, para quem quiser acompanhar. Mas o Erlich, otimista aí com o começo de ano, no aeroporto, né, internacional de Belo Horizonte, aeroporto de Confins, que a gente fala também, principalmente por causa de novas rotas, né, internacionais, voos aqui de Belo Horizonte, estreando agora aí para Bogotá, na Colômbia, mais para frente voo para o Caribe, para Curaçao, que é uma das principais ilhas turísticas do Caribe. Então, vai voltar aquele para Orlando também, né? Vai voltar, a expectativa daquele para Orlando. Ele também falou de uma expectativa ainda desse retorno de voos para o Cone Sul, né? Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, voos que principalmente Buenos Aires e Montevidéu, voos que já existiram aqui em Belo Horizonte, tiveram vida curta, diga-se de passagem, mas já existiram esses voos diretos, né? Ele falando que agora aí, né, a expectativa, né, que foram anos tristes aí para a questão da aviação, para aviação não, para todas as áreas, para o mundo inteiro, para nós, né? Anos muito tristes com a pandemia, e agora aí essa retomada e com números interessantes do aeroporto de Confins, né? Estrutura toda, novas lojas abertas, aí houve uma expansão também no número de lojas, de serviços no aeroporto, mas principalmente para quem viaja, essa questão aqui, né, de Belo Horizonte aí com novas oportunidades. E este voo, ele chamou atenção que este voo para Bogotá, por exemplo, é uma conexão de voo para os Estados Unidos, por exemplo, porque aí você faz uma conexão para Boston, ele falou. A empresa que está operando vai operar inclusive essa conexão para Boston, nos Estados Unidos, a partir de Bogotá, na Colômbia. Então, mais uma possibilidade aí de voo para os Estados Unidos, né? O pessoal usa muito, às vezes, Panamá para ir, agora também vai ter essa opção de conexão via Colômbia, via esse voo direto aí de Belo Horizonte para Bogotá, além, né, dos voos domésticos. Ele citando aqui que Belo Horizonte hoje é o segundo hub, né, da Azul, em voos domésticos da companhia Azul. Belo Horizonte é o segundo hub. Hub é aquele centro onde se concentram voos para distribuir, né, um centro de distribuição de voos, né, aquele aeroporto que recebe voos de vários lugares para redistribuir para algumas rotas, né? Então, que ele falou que Belo Horizonte hoje da Azul, né, é um desses hubs, né, onde a Azul concentra alguns voos, né, menores para depois fazer voos maiores, e que há essa expectativa. O que a gente está esbarrando aí, falando agora pelo lado do consumidor, ainda é a questão do preço, né, da tarifa, que está muito alta ainda, e essa aí depende, a gente sabe, de uma série de fatores, né, da economia, né, interna, economia doméstica, e também
da economia externa, mas é o que está, vamos dizer, é o que não, eles tá com certo otimismo em relação ao funcionamento do aeroporto, da estrutura, das obras, aquela coisa toda, né, da retomada de voos e de passageiros, mas o que talvez não dê um otimismo completo, 100%, é porque o preço da passagem aérea está muito, muito caro, né, desde a pandemia, mesmo agora que a pandemia arrefeceu e a gente já pode falar que praticamente acabou, né, vamos pensar assim, mas o preço da passagem ainda continua caríssimo, né? Às vezes a gente buscando muito aí, fazendo esforço, a gente consegue passagens, né, nesses sites de promoções de passagem para o ano que vem, ainda consegue preço razoável, ou então, se você consegue, são passagens com várias conexões, às vezes horários horríveis e com conexões muito estranhas que acabam, né, um voo de 2 horas vira um voo de 9 horas, aí você consegue um preço de passagem razoável, né? Então acho que esse talvez seja o entrave ainda para essa retomada desse mercado aí aéreo no Brasil por completo, né? Porque realmente os aeroportos estão com essa, né, estrutura e expectativa grande para essa retomada, mas há essa questão ainda, né, que não é um pequeno detalhe, é um grande detalhe, né? A inflação ainda está num nível, um patamar alto no Brasil, as pessoas sem dinheiro, a questão do desemprego e o preço da passagem é um desses componentes aí dessa inflação que o brasileiro não, né, tem optado por viajar ou de carro ou de ônibus ou simplesmente não viajar, né? Ficar em casa mesmo, ainda não, né, não temos aquele boom que vivemos talvez aí na década de 2000 a 2010, né? Onde o preço da passagem estava muito acessível, depois talvez ele tenha subido, mas estacionado num patamar razoável, né, no início da década passada. E agora há um preço aí que realmente está muito complicado, né? A pessoa tem que se programar muito para fazer uma viagem. É possível? É possível, mas precisa de uma programação, né? Tô falando de nós, né, gente? Mortais aí, classe média e tal. Boletos. Exatamente. Não tô falando, logicamente, de uma parcela da população que, enfim, essa questão do preço não é relevante. Mas é isso. Bruno, Lucas, não deixa de ser uma boa notícia. É isso aí. Entrevista coletiva amanhã, 18h50, na tela da Band. E a gente continua falando